Vamos agora com o nosso primeiro entrevistado de hoje, o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Tem muita coisa para a gente abordar hoje novamente. Uma ótima tarde, professor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, professor. Boa tarde para você. Falando de onde hoje, professor? Estou em Paris, estou retornando a São Paulo. Que chique! Então falta pouco. Que chique ficar. Tá frio aqui, viu, professor? Se quiser ficar mais um fim de semana aí, aproveita, porque aqui tá gelado, viu? Olha, começou a chover hoje aqui, então a cidade já não fica tão agradável, né? Com chuva, tudo isso. Então volta já para São Paulo. Hora de voltar. Vamos voltar para São Paulo. Bom, professor, vamos lá então, né, falando ainda sobre essa questão aí da interminável, né, da guerra da Ucrânia, que chega hoje, inclusive, no seu 100º dia aí, e sem perspectiva aí, né, de um fim a curto prazo, pelo menos, né, tanto os governos de Moscou quanto de Kiev aí, o senhor acredita que eles acreditam por hora aí que esse conflito possa ser resolvido aí no campo de batalha, já que a gente não tem negociações aí, não vê essas negociações progredirem? Você vê que aconteceu uma coisa interessante nessa história toda, né? No início se havia aquela questão do apoio massivo à Ucrânia e que a Ucrânia estava ganhando, estava vencendo, estava até humilhando os russos e que os russos estavam perdendo. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos vendo justamente duas estratégias importantes sendo implementadas. Uma, ali a consolidação territorial dos russos, né? Ou seja, pelo menos 20% do território ucraniano foi perdido. Difícil aí, numa mesa de negociação, os russos retornarem isso. E em segundo lugar, você vê que por mais que a retórica ocidental tenha tido aí sanções, uma série de coisas, o resultado é que o rublo voltou aí a seu valor histórico, até acho que a situação até melhor, os economistas poderão dizer isso, e você vê também que o impacto que a gente achava que as sanções poderiam ter tido dentro da Rússia não foram exatamente na medida que se esperava. Então, você vê um processo aí de solidificação da posição russa, este objetivo aí de, no longo prazo, reduzir o acesso ao mar, e isso transforma ali qualquer governo que você tiver em Kiev, necessariamente próximo, terá que atuar em conjunto ou próximo da Rússia. Então, o que a gente nota é que os russos vão paulatinamente assegurando o objetivo inicial, que era ganhar estas áreas, manter estas áreas. E o que nós começamos a ver aí, nas conversas que existem, é justamente uma tentativa de busca de paz que você vai ter a partir das próximas semanas e dos próximos meses, sabe-se lá quanto tempo isso ainda vai durar, mas o objetivo aí é de tentar reduzir um pouco, para que se tenha a impressão de que os dois lados ganharam alguma coisa, que os russos tenham aí alguns territórios que eles vão abrir mão e os próprios ucranianos serão de aceitar esse tipo de situação. Então é muito complicado, apesar de toda a ajuda aí do Ocidente, é uma guerra muito difícil de ser ganha. Professor, a gente tem aí alguns fatores que eu gostaria que o senhor fizesse aí uma análise, que é o domínio territorial, né, o apoio de outros países à Ucrânia e os custos econômicos e políticos para as partes envolvidas na guerra e também para outros estados como determinantes aí para o fim do conflito. Veja, desde o início esta foi uma guerra de natureza política também, não é? Se nós pensarmos, você teve aí todos os agentes internacionais envolvidos no processo eleitoral, mais ou menos. Você teve nos Estados Unidos, e tem nos Estados Unidos, o presidente Biden, que vai enfrentar aí as eleições de meio de mandato, que ele poderá se tornar um pato manco imediatamente no dia seguinte, né? Porque já está idoso, muito improvável que ele dispute uma segunda eleição, e com a perda aí do controle ou da Casa, ou da Câmara de Deputados ou do Senado, isso aí o enfraquecerá politicamente. Então ele tem essa questão. Você tem o Boris Johnson, que reza todo dia para que os britânicos não se deem conta do erro
que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Não é? Eles enfrentam problemas de desabastecimento. Professor, desculpa te interromper. Aliás, assim, é que o Boris Johnson, inclusive, foi vaiado hoje no jubileu em Londres, né? Porque a população está se dando conta de que aquilo que foi prometido não é verdade, né? E ele reza para que tenha sempre um fato, e ele deu sorte até, porque teve a pandemia, né? Dizer que a pandemia foi uma sorte, mas nesse sentido até foi, porque durante 2 anos se falou sobre pandemia e Covid. Depois ele teve a questão da guerra, não é? Da Ucrânia, e você vê que ele tentou ter um papel aí importante nessa situação toda, e agora o jubileu. Então vai aparecendo fato novo e ele vai tentando com isso esconder os problemas que são relacionados ao aumento da inflação, a questão do desabastecimento, o problema da importação e da reduzida competitividade britânica neste momento com relação aos países europeus. Então esse é um problema que existe. Por outro lado, você tem a própria presidente da União Europeia, né, da Comissão da União Europeia, que é a Ursula, que enfrenta problemas também de legitimação, uma vez que ela não tem e não goza do apoio total do governo atual, uma vez que o governo atual é oposição ao governo que a colocou naquela posição, né? Ela era ministra da Angela Merkel, teve uma posição importante no governo da Angela Merkel, mas neste governo, este é um governo de oposição àquela situação, então ela não tem também este processo. Do ponto de vista até do secretário-geral da OTAN, a OTAN também passa por vários questionamentos e a guerra, de alguma forma, fortaleceu a OTAN como uma aliança. Até teve o equívoco do Putin, que conseguiu fazer com que Finlândia e Suécia abandonassem uma posição de neutralidade. Mas, de fato, se você olhar para toda essa situação do ponto de vista político, quem mais ganhou efetivamente foram 2 personagens, né? O Putin, que tem um nível elevado de aprovação dentro da Rússia, isto é incontestável, ele tem ali, muita gente pode dizer que a pesquisa é manipulada ou o que seja, mas hoje em dia, em razão dessa situação, ele goza ali de um apoio popular muito maior do que tinha no início da guerra. E em segundo lugar, e que é importante até de enfatizar, é que o segundo beneficiado foi o presidente Emmanuel Macron, né, que conseguiu a sua reeleição e que uma parte deste processo eleitoral esteve ligado justamente à atuação dele dentro da Ucrânia, tentando reviver uma França grande, uma França que já não tem o mesmo papel que teve no passado e não tem a glória do passado. Mas ele conseguiu aí de todos o benefício da reeleição. Então você vê que o grande desafio desta guerra são estes personagens. E o Zelensky também tem aí um lado positivo, né? Se nós olharmos quando as pesquisas apontavam a possibilidade de uma eleição dele, ele tinha menos de 30%, né, de favorabilidade numa possível reeleição. Então ele também estava com os dias contados e conseguiu ascender aí a posição de chefe de Estado nesse processo de liderança e que lhe rendeu aí uma opinião pública muito positiva. Então, esta é a questão da guerra. Infelizmente, a utilização política, né, e a manipulação política também é um elemento importante na definição das estratégias perseguidas pelos governos, na questão dos seus interesses nacionais e na sua própria projeção internacional. E justamente ainda nessa questão, né, professor, falando desses atores aí centrais que eram até pouco tempo, especialmente Macron e também Boris Johnson aí, que tiveram uma atuação na linha de frente ali de negociações, mas que agora voltados aí para questões ou problemas pessoais e internos, voltam mais os olhares para dentro das suas nações, né? E quem assume esse papel aí de predominante aí em negociações, com quem fica essa difícil tarefa, né? Veja, a China se absteve, né? Ela se distanciou nos dois lados, até para ter, embora sabendo que tem uma proximidade com a Rússia, a China se distanciou-se do conflito justamente para ter uma voz importante neste processo. Mas veja que interessante, ontem eu estava andando aqui pelo Arco do Triunfo e tinha uma revista, capa de revista na banca de jornal, aquelas coisas que a gente
começa a desacostumar a ver, né, banca de jornal, coisa parecida, mas tinha uma capa de revista dizendo que o presidente da Turquia era o agente infiltrado do Kremlin no Ocidente, justamente pela oposição que ele estava fazendo à Finlândia e à Suécia de se tornarem membros da OTAN. Então você vê que as narrativas são múltiplas nessa história para determinar quem ganhou e quem perdeu, mas no final das contas, né, aquela famosa frase da Dilma Rousseff de que quem ganhar e quem perder, ninguém vai ganhar e todo mundo vai perder, no final até pode ser aplicado neste conceito, né, porque todos, de alguma forma, saíram mais empobrecidos. Obviamente que os mais afetados nesta situação toda são os ucranianos, né, porque vão enfrentar aí uma situação grave sem ter a certeza de que os recursos virão necessariamente para o processo de reconstrução do país, não é? Porque se a Rússia também gastar muito nessa história toda, obviamente que ela não vai investir tanto no processo de reconstrução da Ucrânia, e os países ocidentais também enfrentam aí os seus próprios problemas domésticos com relação àquilo que você falou, a inflação, aos problemas diários, né, da vida diária que os países têm. E isso faz com que a Ucrânia pode se tornar aí, ou cair num segundo plano, ou deixar de ser observada ou de ser notada da maneira que eles gostariam e precisariam num cenário de recuperação pós-guerra. Então é uma situação complexa para os ucranianos, e resta saber também se a União Europeia vai fazer valer aquilo que os líderes prometeram de um processo mais rápido de inclusão da Ucrânia na União Europeia, o que me parece muito difícil de acontecer em razão da oposição dentro da própria União Europeia e daqueles que estão na lista de espera e que acreditam que estão em melhores condições do que a Ucrânia do que para fazer parte da União Europeia. Então é uma situação difícil, né? E quem está pagando a conta, no fim de tudo, serão os ucranianos. Pois é, e aquele negócio, né, que o senhor falou também, né, professor? Por mais que a gente esteja vendo uma guerra aí complexa, difícil de terminar, ainda por cima, quando acabar, quem é que vai arrumar a Ucrânia? Porque, afinal de contas, tem aí um jogo de interesse agora, enquanto está tendo a guerra, mas quando acabar a guerra, quem é que vai estar ali do lado deles para reerguê-los? Porque sozinhos eles não vão conseguir, né? E também dá para a gente fazer uma previsão, professor, de conforme a guerra se estende aí, como é que fica a popularidade de Zelensky? A tendência é que ela vá caindo ou que ele se torne ainda mais popular lá no país? Depende muito, né? Porque você vai ter, por um lado, o establishment que vai querer que a guerra continue, né? E vai pressionar para que a guerra continue, porque a continuidade da guerra representa, e aqui é um fator importante, um poder maior de negociação naquilo que os ucranianos terão de abrir mão com relação ao seu território. Então pensa assim, quanto mais eles resistem, mais aumenta o cansaço do exército russo e também o cansaço do próprio presidente Putin nesse processo todo, e isso vai dando para ele a resiliência necessária para sentar na mesa de negociação dizendo, olha, também não interessa para vocês prorrogar isso por muito mais tempo. Então, esta é a arma de negociação que Zelensky tem na mão e que, com certeza, o establishment ucraniano está pensando, porque, de outra maneira, seria considerado uma derrota fragorosa e aí ele não poderia recuperar nada daquilo que ele perdeu. Então, esta tem que ser a dinâmica dele. Mas, obviamente, você já começa a observar isso, e é até interessante que a mídia internacional começou a retratar isso, né, porque antigamente, se você lembrar, nos primeiros dias desta guerra,
nada, tudo era a favor do Zelensky, mas você já começa a ver a mídia cobrindo alguns casos e que as pessoas estão dizendo, olha, estamos cansados desta guerra, por favor, acabe com esta guerra. Não importa se os russos ganharem. Então, inclusive, ucranianos passou outro dia numa reportagem num canal de televisão falando justamente que os ucranianos estavam pedindo o fim da guerra porque também não aguentavam mais, né? Então, a popularidade do Zelensky está adstrita a esses dois fatores, né? O fato de que a população está cansando, a população sofrida, isso começa a ter um alvo certo, né? Porque ele é o que representa isso. E por outro lado, ele também tem o establishment que quer não abrir mão de tantas coisas. Então ele está, nesse momento, no pior dos mundos, porque ele vai ver a sua opinião, a opinião pública cair, não é? E também o apoio daqueles que estão ao seu redor diminuir. Então é uma situação complexa para o presidente Zelensky, que vai ter de avaliar tudo isso e vai enfrentar um problema maior, né? Porque mesmo que você alcance aí uma situação de um acordo de paz, um cessar-fogo, pelo menos, você vai ter todo o processo de reconstrução. E como é que ele vai fazer isso e conseguir isso de um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, que estará fraco, não é, do ponto de vista naquilo que ele pode fazer na sua agenda, ou de uma União Europeia que vai estar dividida com relação aos resultados das sanções, porque até mesmo os europeus, aqui é importante enfatizar, os europeus não têm, não é, a posição deles não é simétrica. As posições europeias são extremamente assimétricas porque cada país tem uma relação diferente, um nível de dependência diferente com relação à Rússia. Então são situações difíceis que o dia seguinte vai ser muito complexo, tanto para Zelensky e para o Ocidente, né? Porque aí você vai ter uma dúvida cruel, né? Se os russos ganharem, como é que fica a ordem internacional a partir desse momento, e se os russos perderem, como é que ficaria a ordem internacional se houvesse aí uma mudança de regime em Moscou? Então são perguntas importantes, mas que no cenário atual que a gente começa a vislumbrar, quem tem problema é o Ocidente com relação a como lidar com uma Rússia de alguma forma fortalecida por uma vitória, se isto vier a acontecer. E, por outro lado, um Ocidente que vai enfrentar a tristeza de ter feito uma enorme propaganda, de ter tentado estrangular a Rússia, mas terá que lidar aí com uma situação que não lhe é a mais conveniente. Inclusive, o presidente da Ucrânia divulgou um vídeo hoje mais cedo aí, indo nesse sentido aí, garantindo aí que a Ucrânia aí vai vencer essa guerra contra a Rússia. Mas ele também não pode falar outra coisa, né? Exatamente. Ele não tem. Exatamente. Se ele chegar, pessoal, vamos, senão vai ser vamos perder aqui na França. Em 5 dias na Segunda Guerra Mundial. Então ele não quer ter isso, né? E a resiliência do Zelensky lhe deu aí uma projeção internacional que um presidente da Ucrânia jamais conseguiria, né? Ele falou no parlamento do mundo inteiro, a imagem dele ficou reconhecida internacionalmente. E eu não tenho dúvidas, né? Se a Academia Real sueca este ano pensar, quando forem outorgar lá, aliás é a Noruega que outorga, mas quando eles forem outorgar aí o Prêmio Nobel da Paz, não há dúvida de que o Zelensky é um candidato aí de ponta, né, para receber essa premiação em razão da resistência, né? Você sabe que você ter um vizinho como a Rússia, ou ter um vizinho nuclearmente armado, não é uma coisa fácil, não é das coisas mais legais que existe o seu vizinho ter a capacidade de destruir toda a vizinhança. Então, isso é uma preocupação, não é? E requer uma diplomacia diferenciada. O problema, às vezes, é que os países, ao acreditarem na sustentação política de outros parceiros, eles podem cair, infelizmente, no erro, não é, de achar que poderão resistir a uma situação assim. É muito difícil. Até eu escrevi um artigo dizendo que o conceito de soberania, quando você tem um vizinho
nuclearmente armado muda um pouco, né? Porque a sua diplomacia tem de caminhar aí constantemente em gelo fino, né? Uma situação muito complexa. Tá certo. Boa. Bom, também tem aí uma outra informação também, né, o professor, que o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele fez uma análise fria, né, do futuro, né, que guerras são imprevisíveis, conseguimos prever a invasão, mas é muito difícil prever como essa guerra vai evoluir. O que sabemos é que quase todas as guerras terminam em algum momento na mesa de negociações. Você acredita, professor, que nesse caminho para o conflito na Ucrânia vai chegar uma hora que eles vão ter que sentar para falar, olha, vamos terminar essa guerra? E não precisa nem terminar, né? Se você pensar, a Coreia do Norte até hoje não terminou a guerra com os Estados Unidos, né? Você tem ali um acordo de cessar-fogo, né, que você pode fazer e que ele existe e dura por anos. Inclusive era uma das negociações do Kim Jong-un com o presidente Trump na ocasião. Mas, eventualmente, tem que se chegar a um acordo porque isso começa a deteriorar não somente a população do país que está sendo agredido, mas o próprio agressor, porque você tem que começar a pensar o seguinte, né? Você está dedicando recursos que seriam voltados à educação, à melhoria do país, ao transporte público, e isso tudo vai para uma nação que está em estado de guerra. Isso tem um custo, não é? E resta saber aí quanto tempo a Rússia estaria disposta a gastar com isso. Obviamente que como eles têm o acesso ao petróleo, como eles vendem petróleo e gás natural, todo dia eles estão gerando recursos, estão gerando riquezas. Mas a falta de acúmulo, o gasto imediato disso, começa a deteriorar os números, né, e a situação econômica do país. E, obviamente, uma das coisas que a gente não pode esquecer é que é necessária a legitimidade doméstica para a sua ação internacional, né? Então, embora muita gente venha e diga que Putin é autoritário e tem lá as suas características nesse sentido, não podemos esquecer que qualquer alteração no cenário também afeta a sua legitimidade e a sua força de atuação, não é? Então, chega um momento em que esses custos são analisados, não é? Que cada vez que você ganha alguma coisa, você está perdendo muito mais. É aquela famosa, existe até uma expressão que a gente usa muito, que é a vitória de Pirro, né, que foi um general que no passado ganhou a batalha, mas quando olhou para trás viu que seu exército estava dizimado. Então, são situações complexas e a economia, não tenha dúvida, é o fator principal que leva muito dessa situação. No passado era pela glória de vencer, hoje em dia o bolso tem um papel muito importante nesse processo todo. Tá certo. Professor, mudando um pouquinho de assunto aqui, falar agora desse vai não vai lá na China, né? Porque vários bairros em Xangai foram colocados aí novamente em isolamento aí apenas um dia após o fim aí das restrições na cidade, né, já que essa rigorosa estratégia aí de zero Covid da China continua ainda, né, assombrando aí o centro financeiro. Xangai, então, suspendeu aí o confinamento de 2 meses na quarta-feira, permitindo aí que a maioria dos seus 25 milhões de habitantes deixassem aí as suas comunidades. E a gente trouxe até mais cedo aqui uma declaração da nossa correspondente, a Giovanna Locatelli, falando que as autoridades chinesas aí da cidade de Xangai disseram à mídia aí que está proibido usar o termo lockdown aí para relatar o fim aí desse bloqueio de 2 meses, né? Como que você analisa então toda essa indefinição, esse bate-cabeça em Xangai, né, os reflexos para a economia global, que ainda pode se estender, né, por conta disso? E outra coisa, e se você pudesse colocar uma outra palavra que não fosse lockdown, qual seria a palavra que você escolheria? Restrições temporárias. Né? Você sabe que lockdown tem em inglês ainda, né? Mas eu estava esperando para a gente falar do jubileu da rainha, mas vamos falar de Xangai também. Mas é uma coisa mais festiva. Mas veja só, né? Porque
no oceano de tristeza, às vezes, que a gente vê no mundo, algumas coisas a gente precisa até comemorar, né? Essa celebração da rainha é importante. Mas olha só que interessante aqui, né? Obviamente que a China tem uma situação muito mais complexa com relação à pandemia do que nós poderíamos imaginar, não é? Se você pensar que você tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, e se essas pessoas, se eles tivessem proporcionalmente o mesmo número de casos e de mortes que nós tivemos no Brasil, Estados Unidos ou mesmo nos países europeus, isso seria uma tragédia para a China, né? Porque você teria, outro dia eu fiz as contas, os chineses teriam mais ou menos 7 a 8 milhões de pessoas mortas se não chegasse a 10. Você não tem sistema público de saúde, não tem médico, não tem enfermeira, não tem forma de tratar isso. Não é? E os chineses já tiveram com o SARS uma experiência muito negativa nesse sentido. Então, o processo todo chinês tem uma lógica que é muito diferente daquela que nós entenderíamos no Ocidente como forma de atuar, até porque nós somos muito mais irrequietos e indisciplinados do que os asiáticos são, não é? Se você olhar, até hoje em dia o Japão tem uma série de restrições, porque todos os países asiáticos têm uma postura diferente nessa questão da pandemia, em razão dos impactos que já sofreram no passado. Então, Xangai é um que vem nesse processo. A grande questão do lockdown, do isolamento chinês, é que eles talvez não tenham sido, isso eu já ouvi falar, não foram expostos às variantes que houve depois. E uma delas, com certeza, todo mundo lembra, da Omicron, que aí teve uma progressão geométrica quase no número de infecções. Então a China tem esta situação difícil de lidar. O problema é que aconteceu em Xangai, e obviamente que aconteceria em Xangai, porque Xangai é uma porta importante econômica da China, tem muito estrangeiro, muito chinês que mora no exterior e que volta a Xangai, e é um ponto importante de entrada na economia chinesa, e obviamente Xangai sofreu com isso. E vai sofrer as consequências disso, e o presidente da China, o presidente Xi Jinping, já tem anunciado uma série de medidas justamente para a recuperação da economia no dia seguinte. Agora, são normais, são processos aí que eles estão tentando, obviamente, reavivar a situação, justamente para impedir que haja uma piora, não é? Uma piora em todo esse processo. Então, esta é uma característica importante quando a gente observa na forma como a China lida. Então, nós não podemos usar aqui a nossa régua do Ocidente, porque a situação deles é muito mais difícil e complexa para lidar. Mas é uma situação complicada, porque eles estão voltando em alguns lugares para o lockdown. Opa, não pode falar lockdown, né? Tem que ser restrições. Restrições, senão, né? Mas eles estão voltando, né? Você sabe de uma coisa? É que a gente precisa ver, e aqui é uma coisa até engraçada dos chineses, né? Eu estava tentando ver qual é a definição precisa de lockdown. Não, o que o dicionário diz que é lockdown, para ver se aquilo que está sendo aplicado na China é lockdown. E uma vez eu disse isso, né? Os chineses nunca disseram nunca chamaram a situação da Ucrânia de guerra, não é? Porque guerra tem que ser contra alguém que não lhe é favorável. Mas, em princípio, as duas repúblicas eram favoráveis à participação da Rússia lá. Então, os chineses têm este preciosismo linguístico que precisa dar uma olhada aí, qual é a base disso. Mas só para incrementar um pouco dessa discussão. Mas você sabe que, professor, até é interessante isso que você está falando, porque nesses quase 20 anos que eu tenho de jornalismo, eu já tive aí muitas vezes na rua para acompanhar muita coisa nas reportagens. E quando eu fazia reportagem de MST, que eu infelizmente tive que fazer bastante, tinha um termo que a gente não podia usar de jeito nenhum, porque se a gente usasse a gente podia apanhar, que era invasão. Você não poderia colocar o termo invasão, você tinha que colocar o termo ocupação. Senão você poderia apanhar ali. Então a gente falava, então você não estava invadindo, você estava ocupando. Mas ocupando um lugar que não é seu, o que, em outras palavras, é invasão.
Então, aí a gente tem uma série de coisas, né? Que vai pessoa em situação de rua, favela virou comunidade. Então você tem uma agenda de um politicamente correto que prepondera nessas situações e, obviamente, que essa é mais uma para a lista. Perfeito. Tá certo. Professor, gostaria de agradecer então a sua participação aqui no BMC Stock. Muito obrigado. Não deu tempo para falar do jubileu, mas a gente fala na semana que vem, faz um resumo do que aconteceu, porque são 4 dias, ainda tem chão ainda, né? Não, tem chance. Então, sim, com certeza, eu falei só na brincadeira a questão do jubileu, que é importante aí, da celebração do serviço da Rainha Elizabeth, mas esses fatos que vocês trouxeram é verdade, né? É uma pena que a gente comece a observar que a questão da guerra da Ucrânia está passando para a página 2 ou 3 dos jornais, não é? E a banalização disso é um aspecto complicado. E mesmo da Covid, né? Outro dia eu disse para um amigo meu que o Putin conseguiu acabar com a Covid no mundo. Né? Porque depois que o Putin fez a guerra, a Covid caiu. Agora acho que não está nem na página 3 do jornal, embora tenha uma quantidade de casos importantes. E falar sobre Xangai é importante aí pelo impacto global dessa crise, não é, na questão do abastecimento, tudo isso, como a China sendo a principal fornecedora global de produtos. Então é complexo sim. Eu só mencionei a questão do jubileu por uma questão de um pouco mais de menos preocupação com relação ao que vai acontecer nos próximos anos. Não, perfeito. Estamos precisando dessa leveza mesmo, mas as notícias aí pesadas acabam se sobrepondo umas às outras, né, professor? Tá, infelizmente. Mas a gente fala semana que vem, a gente promete. Tá. Obrigado, viu, professor? Um grande abraço. Até a próxima, professor. Para vocês e para todo mundo que nos Boa assiste. viagem. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.